Opa galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai para uma aula de química, de atomística, e eu já, eu já peço perdão desde o início, por conta que eu tô com uma inflamação na garganta e minha voz tá um pouco ruim, tá meio fraca. Mas a gente não pode parar, né, porque o vestibular já tá por aí e a gente tem que cair em cima. Ainda mais que essas questões de modelo atômico, que é o que eu vou abranger hoje, são bem chatas no vestibular, então eu vou tentar passar uns macetezinhos pra gente conseguir se direcionar. E no final da aula eu vou pegar pelo menos umas duas atividades e fazer e botar no final da aula para vocês verem uma resolução dos modelos atômicos, beleza? Então bora lá. Dentre os modelos atômicos, a gente tem o Dalton, o Thomson, o Rutherford Bohr, chamam só de Bohr, e o modelo quântico, certo? Beleza, vamos lá. Vamos começar com o primeiro. O primeiro é o Dalton. O Dalton, em 1808, ele desenvolveu o primeiro modelo, que é o modelo da bola de bilhar, certo? Ele afirmou isso dentre as leis ponderais que ele criou, e ele afirmava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. E o, ele... e o elemento do átomo era massa e volume. E também ele afirmava que o átomo, além de indivisível, era indestrutível. Certo? Mas tá. O Dalton, ele tinha alguns postulados, né? Hoje a gente sabe que alguns postulados dele são verdadeiros e outros não. Certo? Ele afirmava que a matéria era composta de átomos indivisíveis, que a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos em massa. Não, claro que não. A gente vai ver isso mais tarde, mas eu vou explicar sobre os isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos, e a gente vai também ver que não é todo elemento que tem o mesmo número de massa, beleza? Então tá, ele também afirma que os diferentes elementos químicos têm diferentes massas, o que a gente sabe hoje em dia também que é fake, certo? E por fim, ele afirma o correto que átomos de elementos combinam com os outros na mesma proporção. E isso tá certo, galera. Tipo a água. Eu não me lembro agora a porcentagem certinho, mas a proporção eu sei, né? Que a proporção de H2O são 2 hidrogênios para 1 oxigênio. E sempre vai ser assim. Não vai ter água que é HO2. Vai ser sempre H2O, certo? Mas se eu não me engano, ainda em porcentagem, acho difícil muito cair, mas para curiosidade de vocês, é 11, alguma coisa de oxigênio e 89 de hidrogênio. Eu acho que alguma coisa assim, galera, mas eu não consigo me recordar agora. Mas tá, bora pro que vai cair no vestibular. Thomson, em 1897. Quase 90 anos de diferença, galera. Ele criou o modelo de pudim de passas, ou pudim de ameixas, ou panetone. Tem galera que chama de diferentes nomes, mas o que mais cai é pudim de passas, beleza? Então, o Thomson, o que vocês têm que saber pro vestibular? Ele descobriu o elétron. O Thomson descobriu o elétron num experimento na ampolha de Crookes. Essa ampolha fazia meio que mostrava os raios catódicos, que são os elétrons, né? Indo do cátodo pro ânodo, certo? E com isso ele descobre que o átomo ele é uma esfera maciça de carga positiva com elétrons nela. Por isso o modelo pudim de passas, olha aqui o desenho. Se vocês pesquisar, vocês provavelmente vão achar uns desenhos melhor, mas eu tentei dar o meu máximo aqui e ficou assim. Então, aqui está o átomo de Dalton, que é uma esfera maciça e indivisível, e aqui está o de Thomson. O Thomson parece um pudim de passas, que são esses elétrons aqui, certo? E ele falava que o átomo em si tinha carga positiva, mas tinha alguns elétrons voados nele, sabe? Como umas uvas passas. Beleza? Então tá. Ele também falou sobre a existência de partículas subatômicas, né? E isso mostra a divisibilidade de um átomo. Então ele meio que quebrou a expectativa do Dalton de ter um átomo indivisível, porque ele demonstrou que o átomo ele não é uma esfera maciça, dura, que não se divide. Ele tem elétrons, ele tem
ele pode se dividir, entendeu? Ele tem partículas menores dentro dele. Isso significa partículas subatômicas. Isso significa a divisibilidade do átomo. Tem partículas menores dentro do átomo. Entenderam? Aí está. Não vou tomar muito tempo e vamos pro Rutherford. O Rutherford, galera, ele é o seguinte. Ele criou um modelo planetário. Ele meio que tentou refazer uns experimentos de Thomson diferente, né? Ele fez o experimento da folha de ouro. Como é que funcionou? Antes disso, a gente tem que lembrar da dispersão de partícula alfa. A partícula alfa, galera, se eu não me engano, tenho quase certeza, ela é composta de 2 elétrons e 2 prótons e 2 nêutrons, certo? E também ele colocou o ouro aqui. E aqui uma fonte de radiação, que no caso era o polônio na época, fez a emissão de partículas alfa. Beleza? E como que aconteceu esse experimento? Eu vou tentar explicar para vocês como eu entendo, que para mim é o jeito mais fácil. Essas partículas vêm, e lembra que eu falei que tem 2 prótons e 2 nêutrons dentro da partícula alfa, certo? Então, querendo ou não, é uma carga positiva, né? Então tá. Quando as partículas alfas bateram, muitas delas atravessaram, né? Elas não desviaram, elas somente passaram a folha de ouro. Essa folha de ouro, galera, era mais fina que papel. Ela era finíssima, finíssima. Mas muitos deles não desviaram. Por que que não desviaram, galera? Porque passaram numa região onde não era o núcleo e também não tinha elétrons dentro do ouro, né? Logo, as partículas que eram positivas não desviaram. Diferentes de algumas que refrataram, por exemplo, essas aqui que desviaram para a lateral. Elas passaram perto demais do núcleo e como a partícula alfa era positiva e o núcleo é positivo, meio que repele, né? Vocês sabem que igual com igual repele. Igual os opostos se atraem. Repeliu. Então, as partículas alfas vieram e depois vieram para os lados, porque estavam tão perto do núcleo que eles tiveram uma repulsão. Beleza? E algumas voltaram. Elas foram e voltaram. Essas bateram no núcleo. Elas bateram no núcleo e voltaram. Conseguiram me entender? Com isso, ele consegue provar que o núcleo é uma região minúscula, pequena, com carga positiva. E também ele descobriu os prótons, que é onde concentra quase toda a massa do átomo, beleza? Além que a gente sabe que o núcleo é formado pelos prótons, né? Então, meio que fica a lógica do núcleo ser positivo, por conta dos prótons, que são positivos, beleza? Vamos pro Bohr. O Bohr, galera, ele era aluno do Rutherford. Se vocês quiserem as datas, é o seguinte: o Rutherford, ele teve a teoria dele em 1911 e o Bohr em 1913. Para vocês verem a diferença de tempo, sabe? E o Bohr foi aluno do Rutherford. Mas o que o Bohr afirmou de diferente do Rutherford? O Bohr, ele falou do espectro de emissão, que é algo que cai muito no vestibular, que é chato de fazer questão assim. Por quê? Porque tem a emissão de luz. Por exemplo, do zinco, se eu não me engano, se ele fica muito tempo exposto a uma luz natural, ou alguma outra luz, eu acho, ele absorve elétrons e ele faz um salto quântico. Ele faz essa absorção e ele faz um salto quântico para um estado excitado. Depois disso, ele faz um salto quântico de emissão, que é liberar energia. E ele libera energia pela emissão de fótons. E isso acaba que faz uma luz, sabe? Sabe aqueles quadrinhos de escada, tipo escadaria assim, onde não tem às vezes nenhuma luz, ele tá lá brilhando, é por causa disso. Enfim, vamos continuar. O Bohr, ele também descobriu sobre as órbitas estacionárias. Ah, não mostrei pra vocês aqui, ó. Mas o Rutherford, esse aqui foi o meu desenho dele. Um núcleo bem pequeno. E ao redor
o átomo, né? Enfim. Mas tá. Ah, eu esqueci de avisar. O Rutherford que definiu a eletrosfera, né? Ou seja, que os elétrons ficavam ao redor do átomo, certo? Por isso que eu não desenhei nenhum menos aqui, mas é meio que ele define que os menos estão, tipo, mais ou menos aqui. Isso é a eletrosfera. Eu não comentei isso, mas tá aqui escrito, ó. O átomo, ele descobriu que é núcleo e eletrosfera, certo? O núcleo tem próton, a eletrosfera tem elétron, beleza? Bora lá então. O Bohr, ele descobriu também as órbitas estacionárias. Cara, e o que que são essas órbitas estacionárias? É onde os elétrons vão ficar. Os elétrons, eles não podem pegar e ficar, tipo, rodeando o núcleo do lugar que eles quiserem. Tem as órbitas que eles vão ficar. Então, eles não podem pegar e ficar, tipo, aqui no meio, ó. Certo? Eles têm as órbitas para seguir. São as órbitas estacionárias, beleza? E, além disso, ele também define os níveis de energia, que são as camadas eletrônicas, né? Isso aqui a gente vai ver mais tarde, mas o que vocês precisam saber é que esses níveis de energia vão importar bastante no salto quântico, que cai bastante nas questões de Bohr, certo? E aqui eu trouxe os postulados dele. Ele trouxe três postulados, né? 2 mecânicos e um óptico, onde um dos mecânicos ele fala que os elétrons escrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo. Ou seja, eles ficam ao redor do núcleo em órbita. O Bohr falou isso. Só que essas órbitas, elas são estacionárias. Ou seja, isso aqui não vai vir para cá, isso aqui não vai vir para cá, ela é aqui. E os elétrons vão ficar orbitando aqui. Entenderam? Foi o que eu quis dizer antes, mas é um postulado dele que é bem importante. Outro postulado mecânico é que somente determinados raios de órbitas e energias são permitidos ao movimento circular dos elétrons ao redor do núcleo. Mesma coisa, galera. Não é toda a órbita de energia que permite um movimento de elétron dentro de um átomo. Mas isso eu acho bem difícil cair no vestibular. Eu trouxe mesmo por desencargo de consciência. Mas o que eu acho que vai cair bastante é os óticos, onde tem as transições eletrônicas. Cara, eu vou trazer uma questão dessa, eu vou trazer no final dessa aula pra gente resolver junto, e vocês vão ver o quão chatinho o vestibular cobram essas questões aqui. É aquelas questões que tu lê e fala, cara, vou chutar assim, mas não precisa, porque é fácil. Tu vai entender muito de boa comigo fazendo junto contigo, beleza? Então tá. O primeiro ótico aqui, desculpa, ele trouxe 4, né? Eu falei que ele tinha trazido só 3, mas ele trouxe 4. O primeiro ótico, ele fala do salto quântico de absorção. O que é o salto quântico de absorção? O nome meio que já diz. Ele absorve energia, né? Ele salta de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Ele sai de um estado fundamental, que é o de menor energia, para um estado excitado. E isso não libera fóton. Isso não faz com que ele ganhe luz, transmita luz. Não. Ele só absorveu a energia, ele está mais sobrecarregado. Beleza? E depois tem o salto quântico de emissão, é onde mais eles pegam assim as questões. O salto quântico de emissão, ele libera energia, ele é o contrário do salto quântico de absorção. E esse salto quântico de emissão libera na forma de ondas eletromagnéticas, que é as emissões de fótons. E fótons emitem luz. Por isso, aquela questão que eu te falei, do zinco. E agora, galera, eu vou aproveitar para trazer 2 a 3 questões, que essa aula foi mais rápida do que eu pensei. Eu vou tentar trazer umas 2 a 3 questões, onde a gente vai estar resolvendo junto questões de modelo atômico, beleza? Eu trouxe 3 atividades bem legais de federais, uma do Enem, que vocês vão gostar bastante. Então bora lá. Aqui ele fala: um dos grandes desafios enfrentados pela química como ciência foi desvendar a estrutura da matéria. O assunto
foi discutido desde a Grécia Antiga por filósofos como Leucipo e Demócrito, que apresentam hipóteses sobre a constituição da matéria. No entanto, foi somente no ano de 1803 que o inglês John Dalton retomou as ideias originárias dos filósofos atomistas, no desenvolvimento do seu modelo atômico, baseado em resultados experimentais, que auxiliam na comprovação de suas hipóteses. Porém, no método científico, cada modelo atômico proposto manteve sua validade até que alguma evidência experimental o contradissesse. Dessa forma, com relação ao modelo atômico de Dalton, o principal fato científico que levou a ser abandonado foi... Então, galera, ele está perguntando o que foi abandonado com as comprovações de Dalton, né? O que o Dalton comprovou? Então, vamos lá, vamos ler as alternativas. A comprovação da natureza elétrica da matéria com a descoberta do elétron, o espalhamento das partículas alfas realizadas por Ernest Rutherford, a explicação dos espectros de emissão atômica, a divisão do átomo em núcleo e eletrosfera e a descoberta da dualidade em onda e partícula. Galera, vamos lá. Essa daqui é a teoria quântica. Quântica atual. A divisão do átomo em núcleo e eletrosfera foi do Rutherford. A explicação dos espectros de emissão foi do Bohr. Beleza? O espalhamento também foi realizado por Ernest Rutherford. E a comprovação da natureza elétrica da matéria, a descoberta do elétron, por fim, foi do nosso grande Thomson. Agora vamos ler o que ele pede. Aqui, ó. Porém, o método científico, cada modelo atômico proposto, manteve sua validade, até que alguma evidência experimental o contradissesse. Beleza? A gente sabe que realmente é isso. O modelo ele continua de pé até ser comprovado o contrário. Dessa forma, com relação ao modelo atômico de Dalton, o principal fato científico que levou a ser abandonado foi... Galera, quem que veio exatamente depois de Dalton? Foi o Thomson. Então só pode ser a letra A. Entenderam? Não tem como ser as outras. Tem que ser A. Porque ele é o único do Thomson aqui. Beleza, galera. Então tá, bora pra 98, que era que eu tava louco pra fazer com vocês. A 98, ela fala o seguinte: as placas indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada, após a exposição à luz ambiente, conforme a figura. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco, né, dopado com prata ou cobre na superfície da placa. Beleza? O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de... Então, galera, o que aconteceu? Ele foi exposto à luz do ambiente. Ou seja, ele teve um salto quântico e absorveu energia com a luz do ambiente. Certo? Absorvendo energia, a gente já pode ir por eliminação, que eu acho que é mais fácil no vestibular. A gente sabe que não é reflexão da luz, até porque vocês sabem que quando ele fica exposto com a luz e depois tu fecha a porta, continua brilhando. Então, mesmo sem luz, ele continua brilhando. Não tem como ser reflexão da luz. Beleza? Reações nucleares. Galera, o próton que tem no núcleo não causa luz, não emite os fótons, né? Então também não tem como ser reação nuclear. Transições eletrônicas, parece legal, vamos deixar aqui a ver. Coloração dos átomos, galera, que ispo. Estão botando corante nos átomos e eu não tô sabendo? Não é coloração dos átomos. Colisões interatômicas, galera, também não é.
os átomos eles se colidem toda hora e não é por causa disso que eles vão ficar acesos, né? Não é por causa disso que vai emitir os fótons. Beleza, por eliminação a gente já conseguiria, mas vamos lá. A gente sabe que nas transições eletrônicas o que acontece? Quando tu absorve, que é o primeiro passo, por conta da luz do ambiente, quando tu absorve, acaba que tu fica num salto quântico. Tem um salto quântico. Salto quântico. Em que tu tá num estado excitado, certo? E depois de um tempo, como tu não vai mais ficar absorvendo energia por conta que o meio ambiente não vai mais ficar te fornecendo energia toda hora, tu vai liberar essa energia, né? E como é que tu libera, galera? Através de outro salto quântico. Só que no segundo salto quântico, no salto quântico de liberação, outro salto quântico, só que o de liberação, tu emite em ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas são emitidas pelos fótons. Beleza? Pelos fótons. Logo, a única alternativa que fala de transição eletrônica, que é a única coisa que libera fóton dentre essas, acaba que é a única opção correta. Conseguiram entender? Por isso que eu falei que são umas questões chatinhas, né? Que pega, tipo, no pulo, assim, muita gente colocaria reflexão da luz nessa questão. Galera, essa última eu vou pedir para que vocês pausem e tentem fazer sozinhos. Beleza? Então tá. Eu sei que vocês pausaram, eu sei que vocês já acertaram, então bora lá. Seguinte. A constituição elementar da matéria sempre foi uma busca do homem. Até o início do século XIX não se tinha uma ideia concreta como a matéria era constituída. Nas 2 últimas décadas daquele século e início do século XX, observou-se um grande avanço das ciências e com ele a evolução dos modelos atômicos. Acerca desse assunto, numere a coluna da direita de acordo com a sua correspondência com a coluna da esquerda. Galera, questão de federal aqui, ó, o FPR. E tudo que vocês já sabem. Tudo por eliminação. Bora lá. A gente sabe que o próton, como eu já tinha falado, ele tem carga positiva. Como é que isso aqui ficou meio feio, né? Vamos deixar mais bonitinho. Tem carga positiva. O elétron tem carga negativa. O átomo de Dalton, ele é maciço. Tudo que eu falei ali. Indivisível. E indestrutível. Opa! Indestrutível. Não vou ficar escrevendo tudo. O átomo de Rutherford, a gente sabe que ele tem um núcleo positivo pequeno e uma eletrosfera. E o átomo de Bohr é onde tem as órbitas estacionárias. Enfim, vamos por eliminação aqui, eu também não vou ficar escrevendo todos. Partícula de massa igual a 9 vezes 10 a menos 31 e carga elétrica, carga elétrica menos 1,602 vezes 10 a 19. Galera, a gente sabe que se começa com menos, a carga é negativa. Então só pode ser o elétron aqui. Uma partícula que tem carga, ou é próton ou é elétron. É negativa, elétron, matamos. Beleza? Vamos lá. Uma partícula constituída por um núcleo contendo prótons e elétrons, rodeado por elétrons que circundam em órbitas estacionárias. Eu acho que aqui vai ser o Bohr, mas vamos deixar esse por último, porque a gente sabe que é o mais chatinho. Vamos para outra de massa aqui, ó. Partícula de massa igual a 1,660 que corresponde a uma massa de uma unidade atômica. Beleza? A gente sabe que se aquela ali foi uma partícula negativa,
Essa aqui ele está dando a massa, corresponde a uma massa de unidade atômica. Eu ainda não comentei com vocês, vou comentar na próxima aula, na verdade, mas o próton, ele é um número atômico, né? Eu vou comentar na próxima aula isso, galera. Oh, meu Deus. Próton. Mas vocês sabem que se ali foi o 2, aqui vai ser o 1, né? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Beleza? Vou fazer de outra cor aqui para ficar melhor a visualização de vocês. 2, 1. Vamos lá. Partícula indivisível e indestrutível durante transformações químicas. Galera, isso aqui é Dalton. É Dalton na veia isso aqui. Beleza? Agora sobrou só a 4 e a 5. Vamos ver as duas ali. Partícula que possui um núcleo central, dotado de cargas elétricas positivas, sendo envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas. Certo, galera? Vamos lá. Eu preferi agora fazer pela segunda. Eu sempre gosto de fazer pela mais fácil. E a gente sabe que quem falou que um núcleo central dotado de carga positiva foi o Rutherford, né? Mas aqui a gente acha uma palavra-chave, ó, que não tinha no outro, que é órbitas estacionárias. Quem criou as órbitas estacionárias foi o Bohr. Não coloquei aqui, mas foi ele. Órbitas. Não vou ficar escrevendo, mas é ele. 5. E aqui seria o 4. Então ficou 2, 5, 3, 1, 4. Questão correta. Aqui acertamos também. E aqui nós acertou também. Beleza, galera? Eu achei bem tranquilo essas questões. Acho que vocês conseguiriam fazer tranquilo no vestibular. Na próxima aula vocês não podem perder, que aí eu vou passar a maioria dos macetes, porque é uma aula que eu vou passar sobre próton, sobre nêutron, sobre elétron, sobre isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico. Então é uma aula que vocês têm que ficar para conseguir entender a continuidade atomística, né? Esse aqui foi só uma introdução, beleza?